Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Sequência de imagens. Estúdio da TV Justiça durante as gravações do Jornal da Justiça. As câmeras filmam. 20 anos de história. Olá, boa noite. 2 décadas conectando o cidadão ao poder judiciário com transparência. Plenário do STF de sessão. Ministros sentados, separados por 3 horas de acordo com transparente. Para comemorar os 20 anos da TV Justiça, Repórter o Leonardo programa Ferreira, de hoje Brasília DF. é um pouco diferente. Vamos mostrar o que acontece por trás das câmeras. Profissionais que estão fora da tela, mas que são responsáveis para a notícia chegar aí. Você vai conhecer os bastidores e as curiosidades dos programas que promovem debate, cultura e cidadania. Segue do STF Brasil. A TV Justiça foi criada em agosto de 2002 e é administrada pelo Supremo Tribunal Federal, a primeira corte do mundo a ter uma emissora de TV. E por falar nisso, a TV Justiça Gustavo também Augusto, é designer pioneira gráfico. em criar um canal no YouTube e a transmitir toda a programação ao vivo pelo Twitter. Aos poucos, a emissora passou a fazer parte da rotina de magistrados, juristas e estudantes, como o Genivaldo, morador de Águas Claras, no Distrito Federal. Um dos programas que eu mais Givanildo gosto Ferreira, de assistir estudante. é o Saber Direito. O Saber Direito me ajuda muito a compreender mais as matérias. Há 14 anos no ar, o Saber Direito apresenta cursos semanais voltados ao direito, de forma acessível. O programa é uma ferramenta importante para aprofundar o conhecimento jurídico de estudantes e profissionais da área. Já foram exibidas quase 4.000 edições. A TV Justiça tem grade de exibição diversificada. São programas gravados nas ruas e no estúdio, telejornais ao vivo, documentários e interprogramas. Tem um que chama Tem Lei para Isso, então em um minutinho a gente diz que existe uma lei muito específica que o consumidor não conhece e que pode ajudá-lo no dia a dia e tal, porque essa é a função da TV Justiça, né? A gente tem outro programa que é Justiça para Mim, que mostra pessoas que foram beneficiadas por decisões da Justiça, e aí isso também vai valorizando a imagem do judiciário, né? Porque é uma das funções, é uma das missões da TV Justiça, né? Levar para a população as informações sobre o judiciário, Renan mas também Souza, mostrar como ele está presente subgerente na de vida conteúdo da delas TV e tudo mais. Justiça. Então a gente tem vários interprogramas nesse sentido, assim, quase sempre a informação de utilidade pública destinada a munir a sociedade de alguma informação que possa ajudá-la no dia a dia dela. Renan é subgerente de conteúdo e trabalha na Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, que faz a gestão de todo o conteúdo que vai ao ar. Um dos primeiros passos da produção de um programa é a aprovação da pauta que chega pra gente, né? Do que o programa vai falar, quem ele vai entrevistar, qual é o tema a ser tratado, como o tema justiça ou cidadania se insere naquela pauta ali, a gente avalia. Muitas vezes a gente aprova de primeira, porque está tudo muito, muito bem estruturado. Algumas vezes a gente pede intervenções, pede ajustes, conversa com a equipe do jornalismo para poder fazer algum ajuste, né? E aí, isso feito, vai para frente. Quando retorna para a gente o programa pronto, né? Aí a gente faz a avaliação para ver se, primeiro, se tá de acordo com o que foi aprovado na pauta, e segundo, se nada passou daquilo que a gente espera que seja falado em nome da TV Justiça, né? Redação da TV Justiça, pessoas trabalhando em computadores. Agora a gente mostra alguns rostos que fazem tudo acontecer, a maioria nos bastidores. Antes de um programa ir ao ar, o assunto é debatido em uma reunião de pauta. A gente já chega com as Lívia ideias, Faria, produtora. com a pauta pesquisada. E aí tem o editor, o repórter, o apresentador, depende do programa. E aí eu apresento a pauta, falo o porquê que eu quero aquela pauta, coloco os dados da pauta, por que essa pauta é importante, eu vendo a minha pauta. E aí a editora, o editor dão ideias, o que é melhor, como é que ficaria melhor, e todo mundo contribui. A rotina da Lívia é assim, pensando em 1, 2, 3 pautas ao mesmo tempo. Passa o dia no celular, no computador, no telefone. E detalhe, para ter sempre um assunto novo na manga, precisa estar atenta. Eu leio o jornal e assisto o jornal todos os dias. Em todas as conversas com as pessoas, eu estou atenta à pauta. Às vezes eu estou num bate-papo com a minha mãe ou com uma colega na rua, e aí a gente entra no assunto e eu enxergo a pauta nesse assunto. Eu estou andando no shopping, eu estou andando na rua, eu bato o olho em qualquer coisa, para mim já vira pauta. 3 minutos para o jornal ir ao ar, tá? Com a pauta em mãos, quem entra em cena é o repórter.
seja com as matérias ou nas participações ao vivo. A informação ao vivo é a informação Evne geralmente Araújo, que repórter. acabou de ocorrer ou acontece, né, naquele momento. Então, às vezes a gente recebe alguma coisa de última hora, tem que repassar aquilo de maneira clara, precisa, para que todas as pessoas em casa entendam, ainda mais o Poder Judiciário, né, que é uma informação que demanda que a gente traduza aquilo para que ela seja realmente importante e faça sentido na vida de quem está assistindo a gente. Arquivo deslizante com mídias audiovisuais. Se toda a história contada precisa de imagens, estamos agora no lugar certo. Você vai conhecer agora a memória da TV Justiça desses 20 anos, o arquivo. Aqui Repórter a gente Leonardo Ferreira, encontra Brasília imagens DF. raras, registros históricos e resgata, por exemplo, sessões plenárias que tiveram grande repercussão. Todo o material relevante que já foi ao ar é identificado e muito bem guardado aqui dentro. É uma forma segura de preservar a própria história. Tudo que vai ao ar na TV Justiça, que é produzido aqui Catiúcia pelo Landim, do STF, bibliotecária. vai ao ar, né? A gente arquiva tudo. Esse material é catalogado, é indexado, a gente faz a decupagem, que é a transcrição das imagens, das sonoras. Olhando assim, é difícil quantificar o material arquivado, né? Bom, quem trabalha aqui garante mais de 30 mil horas, o equivalente a quase 3 anos e meio de transmissão, sem parar. O arquivo é muito rico, né? Muito dinâmico. E para a gente o processo não é só um papel, é uma coisa com vida, né? Um processo com áudio e vídeo, em que a gente pode verificar o debate entre os ministros, a emoção, né, das sustentações orais dos advogados, os participantes, os presentes, os visitantes, os estudantes de direito. Então, assim, tem um aspecto histórico muito bacana. Na redação, cada um trabalha com 2 monitores. Mostramos o trabalho da produção, da reportagem, a importância do arquivo e agora você vai conhecer 2 figuras essenciais para o conteúdo ir ao ar. Vamos começar pelo editor de texto. É comum você falar, a gente tem que traduzir Anderson o juridiquês, mas não é Arcoverde, só editor de texto. traduzir o juridiquês. É fazer um texto que normalmente é formal, que normalmente é técnico, ficar uma coisa divertida e gostosa de se assistir na televisão e fácil de se compreender em 2 minutos. Editores de texto e de imagem lado a lado. Felipe é um dos responsáveis em ilustrar e dar vida às histórias gravadas pelos repórteres que vão ao ar nos telejornais diários. A gente consegue ver as imagens antes, a gente Felipe assiste Araújo, editor de imagem. para poder fazer a escolha da melhor imagem para colocar no VT e assim poder explicar melhor a situação que a gente passa através O do editor VT. tem uma imagem filmada em diversos ângulos, exibida em diversos monitores. Ele trabalha com mouse e teclado especial. Se você pegar um conteúdo Paulo único Mendonça, editor de e dá imagem. para 2 profissionais de edição fazer, o produto não vai sair igual, porque cada um tem uma visão. Assim como o repórter escreve o texto de um jeito e o outro escreve de outro jeito, de acordo com a sua visão. E assim é a edição. Nunca uma edição vai ficar igual à outra. Mas nem sempre é essa tranquilidade aí. Tem dia que a matéria chega no laço com o jornal começando. Aí tem que correr. Se a matéria chega muito em cima da hora, a gente tem que editar para poder entrar no jornal. Então a correria é muito grande. Seria mais ou menos aquela coisa de selar um cavalo andando. Você vai acompanhando a sessão e ao mesmo tempo produzindo a matéria para que quando a sessão acaba, a matéria já está pelo menos estruturada para você conseguir chegar com ela no jornal a tempo. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra a rotina de outros profissionais da área técnica que guardam muitas histórias curiosas. A gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Sequência de imagens. O profissional trabalha em sala escura, com múltiplos monitores. Câmeras filmam o repórter em estúdio de Eu vou mostrar agora o trabalho de quem faz a TV, mas não Renata aparece em Teodoro, frente às Brasília DF. câmeras. Gente que tem muita história para contar e anos de experiência fazendo o que mais ama. Uma frase que diz muito desse nosso trabalho é que nada se faz sozinho, tudo é feito em equipe. Para você me assistir agora, nos bastidores, tem muitas pessoas envolvidas pensando no melhor enquadramento, luz, áudio e imagem. Sequência de imagens. Profissionais de câmeras, luz, edição e vídeo. São
14 anos de TV Justiça e muita, mas muita história para contar. Orlando é operador de câmera de estúdio e assim que entrou aqui, lembra com carinho de uma entrevista que fez. Eu lembro que nós fomos fazer uma entrevista. Orlando Santos, operador de câmera. Ministro Aires Brito. E na ocasião nós entramos no gabinete, ele é uma pessoa assim, muito simples, uma pessoa muito querida. E já entrando e conversando e tal, e começamos a falar de futebol, né? Ele vascaíno, né? E eu botafoguense. E começamos a conversar sobre futebol e tal, e ele até surgiu, Orlando, tinha um Orlando Lelê no Botafogo, falei, no Vasco. Falei, é verdade, eu lembro do Orlando Lelê. Aí conversando, e a conversa foi tomando assim levando tanto tempo lá, né, e tal, que nós esquecemos até da entrevista, né, até que veio lá o assessor, né, e tal, quer dizer, se fosse com a gente ali, não teria entrevista, não teria nada, só falando de futebol. Então são coisas gostosas que também acontecem aqui dentro do Supremo, né. A gente pode até se divertir nos bastidores, mas uma coisa é fato, não temos muita margem para erro. Por exemplo, essas imagens do plenário, exibidas pela TV Justiça, são feitas por um operador de pan-tilt. Como vocês podem ver aqui, vou fazer alguma... Elias Cardoso Lima, operador de câmera. Então, basicamente é isso. O pan-tilt, ele é responsável nada menos do que transmitir e levar uma imagem de qualidade da sessão direto do plenário até a casa do telespectador. A primeira sessão plenária foi transmitida em agosto de 2002, mês e ano de inauguração da TV. E as coisas foram mudando com o passar dos anos. Começou com o Justiça em Ação e desde 2008, o direto do plenário é o responsável por transmitir ao vivo os processos previstos na pauta de julgamentos do STF. Ao todo, cerca de 1.600 sessões já foram transmitidas. Hoje, sob o comando do jornalista Carlos Eduardo Cunha e da consultora jurídica Karina Zucolotto, o programa é exibido toda quarta e quinta-feira, às 14h. Além de ser um importante instrumento de transparência, também aproxima a sociedade do judiciário brasileiro. Eu assisto às sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal porque é lá que são julgados os processos de maior relevância social. São nesses processos que são analisadas as teses jurídicas de maior abrangência para a sociedade, maior impacto para a sociedade. E a transmissão dessas sessões plenárias pela televisão é uma ferramenta importante para a sociedade, porque é através dela que o povo consegue acompanhar a evolução jurídica da interpretação das nossas leis. Pensar sempre na melhor imagem para você que está assistindo a gente é prioridade para esse cara aí que chegou na TV em 2011 como operador de câmera de estúdio também. Mas a rua falou mais alto e hoje é um dos repórteres cinematográficos da casa. Eu estou na área desde 1984. Lúcio Ribeiro, repórter cinematográfico. Então eu peguei a parte do filme, peguei o Matic, acompanhei todo o processo, mudou tudo. Mudou tudo, mudou toda o processo de gravação. Mas nunca, o que não mudou foi o teu olhar, você saber o que é uma imagem, o que aquela criança que está ali numa favela, a necessidade dela, entendeu? A gente tem que saber pegar aquilo e levar para fora, levar para o pessoal que está em casa ver e sentir ali com a imagem os problemas sociais que nós temos. Sequência de imagens. Durante a sessão plenária, o profissional faz a seleção das melhores imagens com diversas telas. É nessa sala de controle, mais conhecida como switcher, que boa parte da pressão jornalística acontece. Quem comanda esse barco ao vivo e coordena o tempo do jornal no ar é o diretor de imagens. Mestre, quanto tempo, mestre? Senhores, 2 minutos para o início do jornal, ok? Todos os cortes, todas as Esther imagens, Domingos, diretor de imagens. Os enquadramentos, perfeito, certo. Passa aqui por essa mesa, passa pelas minhas mãos. Então tem que estar todo mundo afiado. O pessoal do Twitter, o pessoal do estúdio, o pessoal da programação. Se tempo é dinheiro, para quem trabalha em TV, a carapuça serve que é uma beleza, porque pra gente tempo vale ouro. E o controle mestre, setor que cuida da afinação dos programas em intervalos, mostra que essa dinâmica não pode falhar. Se nós temos uma sessão que começa às 14 horas, eu não posso estar atrasado em relação ao relógio para as 14h05. Ou eu estou antes 1 minuto, preparando o estúdio, com o devido pessoal, coordenando juntamente com o meu companheiro, para que a sessão entre às 14 horas, em ponto.
Mas, como tudo na vida, é preciso estar preparado para qualquer imprevisto ou falha técnica. E quando isso acontece, é chamar o intervalo e resolver o problema o quanto antes para a programação voltar para o ar. Já tem um conteúdo já pronto, pré-programado ali encarregado de programação. No servidor. Aconteceu, a gente entra com os intervalos até tudo ficar pronto e voltar ao normal. Coisa que o Marcos já está acostumado. A história dele se confunde com a da TV. Aliás, ele participou da inauguração, em agosto de 2002. A equipe toda técnica, de informática e jornalismo, produção, tudo chegou antes para preparar os trabalhos e preparar os programas, a programação toda para começar no dia 11 de agosto. É interessante porque você André vê a Luiz TV Costa, crescer supervisor do pequeno operacional. até onde ela está hoje e futuramente onde ela está ampliando. A TV não só cresceu e evoluiu, como também ganhou espaço e reconhecimento. Entre 2009 e 2021, a emissora recebeu cerca de 20 prêmios com programas e matérias especiais produzidos pelo jornalismo e pela Rádio Justiça. Sequência de imagens. Mulher de cabelos longos chega na redação. Ela senta na cadeira dela e trabalha com seus monitores. Essa pilha toda tem nome. Mariana Xavier retrata bem a correria dentro de uma emissora de TV. É editora, repórter, apresentadora e passou por quase todos os programas da casa. Afinal, já são 8 anos de TV Justiça. Hoje está à frente do núcleo de novas mídias, com o desafio de traduzir o juridiquês nas redes sociais. A gente sabe que a linguagem, né, que Mariana você fala Xavier, nas redes é uma linguagem completamente mídias. diferente da linguagem do jornal. Então a gente tem esse trabalho de tradução, né? Às vezes não tradução no sentido literal, mas de deixar o texto um pouco mais leve, mais aceitável para aquela população que não entende muito o juridiquês e que consiga entender a informação lendo aquela frase e sabendo o que aquelas palavras significam. Por ser institucional, a TV Justiça não mede ibope, mas pelo Twitter, Instagram e YouTube, Mari consegue acompanhar o que o nosso público gosta de assistir. Até agora, um dos vídeos mais acessados é do advogado mais jovem do Brasil a fazer uma sustentação oral no plenário do STF aos 18 anos. O vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações. A Lei 12.258 do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a prática de revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. A gente sabe que mesmo não sendo uma TV comercial, a gente chega nos lares de muita gente. Hoje, na palma da mão, o conhecimento jurídico está aqui para quem quer aprender. E aí, gostou de acompanhar os bastidores da nossa TV? Mas não acabou não. No próximo bloco eu vou mostrar talentos que brilham muito fora daqui. Você vai se surpreender com hobbies e paixões de uma galera pra lá de divertida. É já já. Vinheta de transição no Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro, Repórter Justiça. Silhueta de um homem. Com uma baqueta ele toca em um tambor. Mãos batucam de forma ritmada a caixa de percussão. Estamos de volta e no terceiro bloco do nosso programa Teodoro, eu vou contar DF. curiosidades de colegas da TV que eu tenho certeza que vão te surpreender. Eu tô falando de música, dança, esportes radicais. Eu começo contando a história de uma pessoa muito especial. Ele é repórter, editor, mas tem vários outros talentos fora da TV. E não tinha lugar melhor para eu mostrar isso do que aqui na casa onde ele cresceu. Foi nessa sala que ele assistia o senhor Jair, pai dele, tocando instrumentos e ouvindo bossa nova. E foi daí que nasceu a paixão dele pela música. Mãos tocam canção em cavaquinho. A música alegra muita gente. Jair Ferreira, entendeu? Aposentado. E a pessoa, quando tem um dom, como no caso do meu filho, ele me surpreendeu ele compondo. Ele gostava de música, mas eu não sabia. Tive a maior surpresa quando ele começou a mostrar as músicas que ele estava compondo. Chega de suspense, a gente tá falando do Léo, que você viu lá no primeiro bloco do nosso programa. Há quase 10 anos na TV, esse meu parceiro tem uma sensibilidade única para contar histórias e expor em palavras o que vê e sente.
Durante a pandemia, essas habilidades se mostraram de um jeito diferente e ele descobriu um universo novo e encantador da composição. Eu já tinha feito algumas músicas como forma de Leonardo Ferreira, me expressar, de colocar para fora meus sentimentos, de contar uma história que eu tinha vivido, ou que eu vi alguém passando. Só que ele fazia isso na informalidade total, tipo um passatempo que mais tarde se tornaria uma profissão. E para concretizar isso, precisou estudar o mercado, entender sobre técnicas e perdeu as contas de quantas letras já escreveu. Só com o Ticreso, um dos parceiros que tem, foram mais de 300. E aí, as coisas começaram a rolar naturalmente. A vida ensinou, eu sei, vivendo aprendi a amar. Comecei a ser gravado na minha cidade, aqui em Brasília, por artistas daqui, de Brasília para Goiânia, e aí depois o avião foi um pouquinho para mais longe, né? Para o sul, para Cuiabá, para Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, enfim, aos poucos eu fui entrando, né, nos repertórios de artistas do Brasil todo. E aí, graças a Deus, hoje eu tenho, acho que, mais de 50 músicas gravadas. Enquanto Leonardo toca cavaquinho, parceiro de composição acompanha por videoconferência. É uma alegria muito grande, uma satisfação ser compositor, repórter e compositor, porque há uma semelhança nas duas profissões. No jornalismo a gente conta história, né? Somos contadores de histórias. Nas músicas também. A gente conta uma história que a gente viveu, ou que a gente observou, né, uma experiência de outra pessoa, ou a gente até cria, fantasia mesmo, mas a gente acaba se tornando, a gente é luz na vida de algumas pessoas, né? Porque a música ela tem um poder de trazer esperança, de trazer alegria, conforto. Eu acho que o compositor ele tem um pouco dessa veia do repórter também, de ser curioso, de ter o ouvido mais apurado, de ter um olhar diferente, porque tudo que acontece pode virar uma notícia, né? Ou pode virar uma música. Então vamos lá. O cara é jornalista, repórter, editor, apresentador, compositor, músico, toca vários instrumentos e também se especializou recentemente como dublador. Lex Luthor? Legal. É coisa, hein, Léo? Então dá uma palhinha aí pra gente. É um teste de gravidez? Sim. O homem está com o teste em mãos. E tá dando positivo? Você quer passar o seu amanhã comigo? Vem cá. O homem de casaco ajuda a mulher a ficar em pé. Uau! Isso é uma máquina do tempo, né? Desculpa. Esse é o único lugar que eu consigo um pouco de paz, Lina. Fiz o curso, me formei agora, recentemente. E quem sabe, é um caminho, né? A dublagem é uma interpretação, igual você falou. A gente precisa enxergar aquele personagem, dar vida àquele personagem, e a interpretação é tudo, né? Leonardo toca cavaquinho, o seu Jair toca no tambor. Enquanto a TV comemora 20 anos de existência, ele comemora junto. Esse rosto conhecido da TV Justiça é do nosso querido Cadu, um dos mais antigos da casa. Participou da contratação da primeira equipe da TV. Foi o primeiro apresentador também. Olha só o que a gente achou lá no arquivo. Cadu, segura essa. Voltamos com Justiça em Ação e já temos o resultado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 102. Ela foi considerada procedente por unanimidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Jornalista com formação e mestrado em Direito, poucas pessoas conhecem o Cadu, que vou mostrar agora. Duvida? Manda a lista aí, meu amigo. Eu faço artes marciais, sempre fiz. Gosto muito. Eu saltava de paraquedas, eu cheguei a ser instrutor de paraquedismo. Eu também estudo música. Uau, é coisa, hein? Como se não bastasse, também faz dança flamenca há 6 anos. E é essa aula que eu vim acompanhar. É nessa desconstrução da dança ligada ao feminino que ele desenvolve parte das habilidades que tem. Curiosamente, o fato de fazer essa atividade, ele leva a ter mais contato com uma cultura que ela, na verdade, é machista, de uma certa forma, é a cultura espanhola, e que esses movimentos não são vistos dessa forma. Existe uma forma masculina e uma forma feminina de dançar, inclusive.
Só que aqui no Brasil há esse estranhamento, e foi um processo de estranhamento, um termo acadêmico inclusive que existe, e de você trabalhar justamente essa movimentação e perceber que isso é uma forma de expressão, inclusive muito masculina. Se diz no flamenco, inclusive, que não importa a sua opção, a sua opção sexual. Você tem que dançar de uma determinada forma. E se você quer dançar de uma forma masculina, então você tem essa possibilidade. E é um trabalho que você faz todo dia em toda aula que a gente frequenta. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: como conciliar tantas coisas, Cadu? Conta esse segredo aí pra gente. Existe uma frase que é praticamente um ditado japonês, uma frase que saiu em uma publicação japonesa uma vez, que diz assim: quem domina uma arte domina todas. No seguinte sentido, os elementos em comum que tem de você como ser humano em relação às atividades que você faz. Então, eu passei a perceber que tem tanto a minha atividade profissional, quanto muitas vezes o que eu faço aqui no comando da professora, e também em artes marciais, parece que não tem uma relação de uma coisa com outra, mas existe. Você está falando de movimentação, você está falando de onde que eu estou, eu tenho que me concentrar para fazer a minha atividade, para fazer a minha dança, eu tenho que me concentrar no outro ou na outra, tanto numa aula como na sevilhana, por exemplo, que você dança com uma pessoa. E, por exemplo, daqui eu vou para o trabalho, eu tenho que ter uma concentração, por exemplo, para falar ao vivo. Então, essa interatividade, essa concentração, essa própria ciência, essa consciência de autor que eu estou fazendo, isso é um negócio que é uma lição para a vida. Brasil, mulher canta em ensaio. Meu Brasil brasileiro. Sobram talentos nessa emissora e o canto não ficaria de fora dessa. Thalita tem 5 anos de TV Justiça e muitas mudanças durante essa trajetória. Eu sempre quis ser cantora, desde a adolescência, esse era o meu sonho. Mas eu tinha um medo de palco, eu tinha um medo de microfone, eu ficava muito nervosa, me dava branco, só de me ver frente à plateia, ao público, me dava bastante nervosismo. E aí eu entendi que a moda poderia me trazer ferramentas de empoderamento. Eu fui estudar moda, acabei atuando profissionalmente por 15 anos nessa área, mas a TV Justiça me deu a oportunidade de trabalhar como figurinista e me trouxe também a possibilidade de atuar como jornalista. E hoje eu sigo produzindo o conteúdo do programa Refrão, que é um programa de música que, de uma certa maneira, tem uma relação muito pessoal com a minha história, pelo fato de querer ser cantora. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Cantar sempre foi uma grande libertação para mim, é a minha maneira de me expressar. É um talento natural que eu tenho, sempre fui muito apaixonada por música e Deus acabou me dando o dom da voz, de cantar. Então hoje, como eu atuo muito mais na moda e como jornalista, o canto virou uma diversão, um hobby que eu aproveito quando estou junto com os meus amigos, de cantar e cantarolar, para expressar a minha arte, né? Demais, não é? E eu não podia terminar esse bloco sem mostrar um pouco dos bastidores dessa galera pra lá de divertida. É esse astral de vocês que faz a nossa TV ser ainda mais especial. Eu tenho que olhar pra você ou pra ele? Pra ele. Eu trabalho na TV Justiça já tem... Deixa eu pensar aqui que eu vou falar. Renan olha para o horizonte. Tá bom. Dizendo assim, vão dizer, o Cadu é louco, porque eu faço realmente muitas coisas. Lívia faz careta. Peraí, deixa eu lembrar direito. No jornalismo, o nosso... Pô, minha voz tá falhando muito. Renata, bora, minha filha. Desliza, o que você vai me perguntar? E fica pra cá pra eu não olhar pra lá. É com essa homenagem aos 20 anos da TV que a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Você já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Marcelo Luiz, Thalita Oliveira e Paulo Mendes. Reportagem Leonardo Ferreira e Renato Tondão. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Jeff Martins, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Razoazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade.
Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça, 20 anos.